Bom, pessoal, então eu vou apresentar aqui para vocês, né, um documento 1, que é o plano bimestral, né, que a gente fala de bimestre, né? Nós temos planos anuais, temos planos bimestrais, temos planos semestrais, né, temos planos de aula. O anual é do ano todo, o bimestral são dois meses, né, 2 meses, um mês e meio, mais ou menos. Um semestral, né, 6 meses. Tem um trimestral também, né, que são um plano feito para 3 meses. Então, depende de cada instituição, né, de ensino, se vai solicitar um bimestral, um trimestral, um semestral ou um plano anual, tá? Então, vamos lá. O plano bimestral, né, que vocês vão elaborar, tem que constar, né? Na verdade, são nomes fictícios, né? Aqui eu coloquei instituição de ensino, eu coloquei Escola Mundo Melhor, né? Que é um nome fictício. Lembrando que tem que ter o nome de vocês, né? Professores. Para esse plano, né, documento, que é uma atividade, deve constar obrigatoriamente o nome dos professores, no caso, né, de vocês, que vão elaborar, ou de você, porque a atividade também pode ser feita individualmente. Deve constar o nível de ensino, né, se é primeiro, segundo, terceiro, né, e se você pensar, eu tenho um turma A e turma B, você pode estar colocando também aqui, ó, A, B, C, né, D, né. Turno, manhã, vespertino, né, matutino, vespertino, que é a tarde, e noturno, que é a noite, tá? O período de aula, né? Então, o período de aula é de onde vai começar e onde vai terminar, né? Eu coloquei aqui 28 de maio, 29 de maio a 1º de agosto, né? Mas é uma ideia, tá? Vocês vão, nessa atividade, elaborar certo? 6 aulas, né? Eu vou mostrar. Então, vocês façam uma média aí de quantas, né? Se você tiver 2 aulas por semana, então vamos supor que você dê aula 1º de julho, né? Vai ter 2 aulas por semana, então pode ser que vocês encerrem dia 15, né, de julho, mais ou menos, tá? Então, sendo 6 aulas, né, num mês e meio, tá? Então, eu coloquei aqui, gente, os objetivos, né, apresentar, no caso, a unidade temática que eu escolhi, né, foi lutas, tá? Então, apresentar as lutas regionais e brasileiras. Como é que eu coloquei esse objetivo, né? Nas habilidades consta, né, e na BNCC, que o sexto e sétimo ano, né, eles têm aulas de lutas, né, regionais e nacionais. Então, nesse nível de ensino, vocês devem selecionar, é importante que vocês acessem a BNCC, veja lá, se você vai trabalhar com o primeiro ano, né, o primeiro ano, qual as unidades temáticas que estão no primeiro ano. Tem brincadeiras de jogos? Tem. Primeiro ano eu trabalho, né, de que forma com as brincadeiras de jogos, né, do local ao regional. Então, eu vou trabalhar jogos populares, né, jogos regionais do Nordeste, Sudeste, Norte. E aí é importante que vocês consultem o documento da BNCC para vocês saberem, né, o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, cada unidade de temática, tá? Então, eu escolhi sexto ano, e no sexto ano se estuda as lutas regionais e brasileiras, né? Então, nesse plano bimestral, vai ser trabalhado a vivência dessas lutas, né, e a prática, o respeito e a valorização e a compreensão dessas lutas regionais e brasileiras, tá? Então, vocês podem ver que aqui no objetivo eu trago as dimensões do conteúdo, né? O conhecer, o procedimental e o atitudinal, tá? Então, é importante que tenha no mínimo 3 objetivos que possam atender essas 3 dimensões. Descendo aqui, ó, como eu falei, conteúdo lutas, né? Na verdade, essa barrinha devia estar aqui em cima, mas tudo bem, ó, conteúdo lutas. E aqui, né, vocês podem perceber que eu coloco uma numeração do lado. Que essa numeração é o número da aula, tá? Então, na minha primeira aula, dia 29 de maio, né, que é a unidade lutas, a proposta de aula é o quê? Introduzir as lutas. E aí, nessa introdução das lutas, eu vou abordar o que é a briga e o que é a luta, né? Qual a diferença entre as duas, né? Como eu consigo diferenciar uma da outra, né? E aqui também eu vou trazer as possibilidades de lutas, né, de uma forma geral, regional.
E aí, qual é essa habilidade, Diane? Qual habilidade, né, eu trago para esse dia da aula? Então, eu vou trazer a habilidade de ensino fundamental do sexto e sétimo ano, de educação física, tá? Habilidade 16, que aborda identificar as características, códigos rituais, elementos técnicos, táticos, indumentário, material, instalação e instituição das lutas do Brasil. Então, eu vou trazer, quando eu digo aqui característica, eu tenho que fazer com que o aluno ele compreenda qual é a característica da luta. E a gente tem muito essa ideia de que, às vezes, uma prática, ela não é uma luta. Mas por que ela não é uma luta? Porque as pessoas elas não estão lutando, estão brigando. Então, fazer com que o aluno ele entenda isso, essas características do que é uma luta brasileira, do que é a luta, do que é a briga. Tá? Então, aqui na segunda, dia 29, no dia seguinte, né, aqui eu coloquei, ó, veja, né, terça e, deixa eu marcar aqui, ó, terça e quarta, né, tá aqui, ó, terça e quarta, então são aulas seguidas, né, dia 29 de maio, dia 30 de maio, né, são datas fictícias, tá, não são datas fixas. Então, nessa turma do sexto ano, eu dou aula na terça e quarta, né, pela manhã. Então, no dia seguinte, eu vou abordar a luta capoeira, que é uma luta brasileira, né? Vou falar sobre a origem, a história, as caracterizações dessa luta, né? Já que no dia anterior eu explanei de uma forma geral as lutas brasileiras, não falei de forma específica de nenhuma. E a habilidade, né, vai ser ainda a mesma do dia anterior, que é identificar as características, né, das lutas brasileiras, né, do Brasil. Então, vocês vejam que uma habilidade ela pode atender os 2 dias, não é obrigatório eu mudar a habilidade. Tá? E aí, no terceiro dia, né, tá aqui, ó, na semana seguinte, eu vou trazer a capoeira, né, também ainda, vou falar sobre os movimentos básicos, o golpe, a graduação, e vou propor uma aula prática, né, dos movimentos básicos. E aí, como é que eu posso propor essa aula? Eu posso fazer um movimento, se for uma aula remota, eu posso fazer um movimento para os alunos verem, eu posso apresentar para os alunos um vídeo, eu posso apresentar para os alunos imagens, né, dos movimentos da capoeira e pedir para que os alunos realizem esse movimento em casa. Então, que habilidades envolve essa aula? Né, gente, isso aqui é uma aula, certo? Uma aula 1, aula 2, aula 3, tá? Cada linha dessa é uma aula, tá? Mas ela está de forma resumida. Então, na aula 3, né, que eu vou fazer a capoeira, os movimentos básicos, eu posso usar vídeos, imagens, né? E se for de forma presencial, eu também posso trazer vídeos e imagens, posso fazer o movimento. Né, as habilidades que são abordadas é experimentar e fruir diferentes lutas do Brasil. Tá? Então, é o momento do aluno vivenciar, dele praticar essas lutas, tá? Valorizando a própria segurança, integridade física, bem como do demais. Então, saber que o aluno vai fazer um movimento, mas ele tem que ter cuidado com o movimento que ele vai realizar, para ele não se machucar, para não machucar alguém próximo a ele, tá? E o aluno ele também, ó, planejar e utilizar a estratégia básica das lutas do Brasil, respeitando os colegas como oponentes. Então, ao mesmo tempo, nesse planejar, ele pode pensar numa estratégia que ele possa estar com algum familiar, se ele estiver em casa, algum familiar realizando, e ele possa respeitar essa pessoa. Ou se ele estiver na escola, né, numa atividade de distanciamento, numa prática segura, o aluno ele possa estar fazendo essa atividade em conjunto com outro colega e entender a estratégia que ele pode estar utilizando para ele se proteger e proteger o colega, porque ele não é um inimigo, né? O indivíduo é um oponente que, caso o indivíduo não esteja lá, ele não tem como realizar a luta de forma, né, competitiva, né, e de igual para igual, tá? Vou passar aqui, ó, veja que eu destaquei aqui nas cores amarelas, são as 4 aulas que envolvem a aula capoeira, tá? Aqui, ó, a 5, 6, 7 e 8, eu abordei a luta Uca-Uca, né? Que é uma luta, né, de origem indígena, tá? E ela tem como característica, né, realizar que é praticamente um ritual, né, traz um ritual indígena de festa em que eles homenageiam os mortos, né? Então, é uma luta de caracteres indígenas, né, que pode ser trabalhado na turma do sexto ano, né, trazendo essa ideia das lutas brasileiras, tá?
Então, na primeira aula, eu falei aqui da capoeira, a última aula de capoeira ó, também é uma aula prática, né? Que eu vou problematizar preconceito, estereótipo de gênero, posso estar abordando quem pode jogar capoeira, né? Quem são as pessoas que jogam capoeira, né? As mulheres, os homens, podem jogar junto, né? Só adulto pode jogar, criança também pode jogar. A gente pode também estar falando sobre as questões étnico-raciais, a gente pode também estar falando sobre a questão de justiça, de respeito, né, a essas lutas. Então, uma aula em que envolve música e dança, né? Você pode estar colocando uma música de capoeira, fazer com que os alunos façam um movimento prático, né, e façam determinados movimentos, e que esses movimentos, ele é fruto de uma cultura, né, de uma cultura africana, e que a gente deve respeitar e que faz parte da cultura brasileira, tá? Então, eu vou mostrar aqui toda a estrutura, né, eu fiz aqui, eu vou descer para vocês visualizarem, aqui a 9, 10, aqui temos 14, 15 aulas, e eu fiz até 20, tá? Eu fiz bastante aula, montei essa estrutura, né, com 20 aulas bimestral, mas para vocês terem uma ideia de como foi elaborado. Essas 20 aulas eu posso dividir ela em... Eu coloquei bimestral, mas eu posso dividir elas em atividade semestral, ou seja, fazer para o semestre todo, né, essas 20 aulas, se eu tiver uma aula por semana, por exemplo. Então, se for uma aula por semana, eu vou ter no mês 4 aulas, né? E aí, quando eu divido aqui, ó, já dá 5 meses, né? 5 meses de aula. Então, eu posso montar essa estrutura que eu montei bimestral, que eu fiz bem ampla, para que vocês vejam como foi elaborado, como foi dividido a questão das propostas de aula, assim como as habilidades, e abordando a questão das lutas, tá? Então, esse documento ele vai estar disponível para que vocês tenham acesso, conheçam, né, como foi organizado, e o que vocês vão fazer, vou voltar aqui, são 6, tá? Então, ó, até o sexto aqui. Tá? Vocês vão fazer 6, certo? 6 aulas, desse formato aqui, colocando a data, colocando a unidade temática, dizendo qual é a proposta de aula, o que é que você vai abordar. Por exemplo, se você vai abordar um esporte, qual vai ser o esporte que você vai abordar? Você vai abordar o basquete, o handebol, você vai falar sobre a história, sobre a origem, as regras, o movimento. Então, o que pode ser abordado? Lembrando que a gente tem que consultar a BNCC para ver, né, o nível de ensino, é o sexto, é o sétimo, o que é que no sétimo ano eu posso ensinar sobre esporte, né, que está lá constando na BNCC. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar restrita ao que tem na BNCC, eu preciso trabalhar o que tem na BNCC, mas eu posso ir além. Né? Além de eu falar, por exemplo, das lutas, eu não ficar restrita, por exemplo, na BNCC, não falo especificamente sobre a uca-uca, não fala especificamente sobre o jiu-jitsu, que é uma outra prática, uma outra luta brasileira, não falo especificamente sobre a marajoara, quer dizer, que também é uma luta brasileira, e o maculelê. Essa ideia de lutas regionais, nacionais, foi uma proposta que eu pesquisei, estudei e fui atrás para poder apresentar e montar para os alunos, tá? Então, é só para que vocês tenham uma ideia que a gente tem que estudar, quando vai montar um plano desse, tem que pesquisar e ver como é que eu posso organizar, por exemplo, 6 aulas, né, para alunos do 6º ano, tá? Então, esse aqui é só um exemplo, esse documento vai ficar disponível para vocês, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, lembrando que vocês têm que apresentar o número da aula, a data, a unidade temática, a proposta de aula e a habilidade. Por que eu tenho que colocar o número da aula? Porque as aulas, elas é uma sequência, lembre-se da ordem lógica, né? Então, é uma sequência, uma progressão, eu uso progressão de ensino. Então, o que quer dizer que é a progressão? É do simples para o complexo. Então, eu começo a ensinar o que é as lutas brasileiras, faço, né, uma ideia geral, e em seguida eu vou, luta por luta, aprofundando essas informações. Então, eu vou evoluindo, fazendo com que o aluno ele compreenda, né, de forma progressiva, né, a unidade temática luta, que são alunos do 6º ano, tá bom? Então, lembrando que tem que ter a data e o número, né, para que a gente compreenda como foi que você desenvolveu essa progressão do ensino para a turma, o nível de ensino que você escolher, tá? Então, esse material vai estar disponível e qualquer dúvida, vocês entram em contato.